Então, vamos começar a aula de reparação. Inicialmente, quando a gente fala em reparo, seja regeneração ou cicatrização, muito frequentemente a gente vai citar, né, alterações que estão ocorrendo no tecido conjuntivo. E para isso eu trago aqui para vocês apenas como uma revisão, né, os constituintes do tecido conjuntivo. A gente tem as células e nós temos a matriz extracelular, que é justamente o componente que dá sustentação, né, a essas células. Então, como células do tecido conjuntivo, nós temos os fibroblastos, os miofibroblastos, que nós vamos ver que essa célula tem uma importância numa etapa da cicatrização, porque pela sua ação contrátil é importante naquele encurtamento da ferida operatória, na retração da ferida operatória. Os pericitos, os linfócitos, os adipócitos, os leumiócitos são exemplos de células que estão presentes no tecido conjuntivo. E a matriz extracelular é constituída por vários componentes, né? Que a incluem colágeno, elastina, proteoglicanos, glicoproteínas estruturais e as integrinas. Tá? Apenas como exemplo, eu acho que isso já foi visto quando vocês, né, pagaram a disciplina de histologia. Aqui a especificação de cada um dos principais constituintes, né? Os fibroblastos são as células padrão predominantes do tecido conjuntivo. Tem a importância por sintetizar elementos da matriz extracelular. E também é importante desde a compactuação, como também a degradação do colágeno. Os miofibroblastos, além da função dos fibroblastos, tem a função contrátil, como eu falei, que é importante na fase de retração da ferida. Os pericitos são células que têm íntima relação com o endotélio vascular, né? E se acredita que sejam células precursoras de células da família dos fibroblastos, como miofibroblastos. Os linfócitos são células que estão localizadas no espaço de Disse, lá na histologia do fígado, quando vocês viram, né? Aquelas células que ficam pericinusoidais e importantes pelo armazenamento de vitamina A, né? E também, sob determinados estímulos, essa célula assume o aspecto de fibroblastos e miofibroblastos e é responsável, né, por produzir o colágeno e a fibrose hepática que pode surgir em várias situações, como, por exemplo, a gente vê nas hepatites, paciente evoluindo com cirrose. Os adipócitos, né, que vêm sendo considerados da família dos fibroblastos, né, e tem um potencial de diferenciação em outras células do tecido conjuntivo, e os leumiócitos, que estão presentes na parede dos vasos e matriz extracelular, e que há indícios de que essas células secretem elastina, que é um outro constituinte. Falando das células, nós temos a matriz extracelular, né, com todos aqueles seus constituintes, que é importante porque influencia o crescimento e a diferenciação da célula, porque é nessa matriz que essas células servem como base, né, como abrigo para essas células. Então, a matriz extracelular forma a matriz intersticial, que é o espaço entre as células, e a membrana basal também, né? Ou seja, o que separa uma população celular, por exemplo, o que separa o epitélio da matriz extracelular é essa membrana basal, constituída principalmente por colágeno. Então, como disse, a aula é sobre reparação, né? E o que é reparação, né? E aí a gente vai à palavra reparo, que é a capacidade de reparar perdas. Se a gente for imaginar, reparar um dano no nosso organismo é praticamente assim,
importantíssimo para a sobrevivência humana, não é verdade? Você já imaginou a gente perdendo algumas áreas do nosso corpo sem nenhuma capacidade regenerativa? E a reparação, como eu disse, ela vem junto, né, com uma resposta inflamatória, em muitos casos, como vimos nas aulas de inflamação, onde já desde o início na inflamação aguda, onde tem a tentativa de eliminar o agente agressor, a lesão tecidual e a reparo concomitante. E há dois tipos de reparo: a regeneração e a cicatrização. A regeneração ocorre, como veremos, pela proliferação de células residuais, normais, né, que não foram lesionadas, né, e maturação de células tronco teciduais. Porque, como vimos lá no início, né, do nosso curso, nós vimos que alguns tecidos têm capacidade regenerativa maior do que outro, né, aquele potencial regenerativo. E esse potencial regenerativo é diretamente ligado à disponibilidade naquele tecido de células-tronco. E o outro tipo de reparo é a cicatrização, onde há lesão, agressão do tecido conjuntivo, né, com a formação de uma cicatriz. Então, há dois tipos de reparo: a regeneração e a cicatrização. Nós vamos ver cada um deles agora. Aqui só para mostrar a diferença da regeneração. Aqui tem um tecido normal, vejam o epitélio. Aí separando o epitélio do tecido conjuntivo, né? Aqui no caso a derme. A gente tem a membrana basal. E aqui nós temos o tecido conjuntivo, com vasos, células inflamatórias e vários constituintes que já falamos. No caso da pele, vários outros componentes, né? Então, vejam bem. Aqui, uma pessoa teve uma lesão superficial, onde houve a perda apenas do epitélio superficial. Vejam que não houve lesão do tecido conjuntivo. E aqui, a partir dessas células residuais que não foram lesadas, essas células são estimuladas a proliferar e preencher esse espaço que foi desnudo, que foi perdido. E a gente tem a recuperação do tecido com praticamente sua integralidade, né? Ou seja, o epitélio é reposto, já que não houve lesão do tecido conjuntivo subepitelial, a gente vê praticamente que esse tecido regenerado é semelhante ao tecido normal. Já aqui a gente teve uma agressão mais profunda, onde além da agressão ao epitélio superficial, também houve perda do tecido conjuntivo. E quando há perda do tecido conjuntivo, a gente vai ter a reparação na forma de uma cicatriz. Tá? Nós vamos agora falar sobre regeneração. Aqui para vocês verem, isso aqui é um exemplo bem característico. Uma pessoa foi passando ali perto de um arame farpado ou de um instrumento pontiagudo e aí riscou a pele. E aí cria essa crostazinha, né, fibrina hemorrágica aqui, e os dias vão passando e a gente fica olhando para aquele ferimento, dá vontade de tirar essa casquinha e volta a sangrar de novo. Eu sei que quando isso se resolve, a gente, passado alguns dias, a gente não vai mais identificar a área que foi lesionada. Por quê? Porque apenas houve uma alteração, uma agressão, uma perda, né, do epitélio superficial, no caso aqui da epiderme, sem agressão ao tecido conjuntivo e sem formação de cicatriz. Tá certo? Então, isso é a definição, é um exemplo
de regeneração. Então, a regeneração de células e tecidos lesionados envolve a proliferação celular. Nós vimos que as células que estão vizinhas, normais, não lesionadas, são estimuladas a proliferar. E esse estímulo à proliferação se dá pela liberação de fatores de crescimento, né, naquela região. E depende a regeneração da integridade da matriz extracelular, ou seja, é uma condição para a regeneração que aquele tecido conjuntivo subepitelial não tenha sido lesado, porque senão vai ser cicatriz. E do desenvolvimento de células maduras a partir de células-tronco. Aqui a gente volta novamente lá para aquela aula inicial, onde nós vimos, e vou já falar sobre isso, que no nosso organismo há basicamente 3 tipos de células quanto à sua capacidade regenerativa. São as células lábeis, que estão em constante divisão, as células estáveis, que são aquelas células que ficam como que adormecidas, mas não estão adormecidas, né? Mas que, se necessário entrar em divisão celular, rapidamente entram no ciclo celular com capacidade replicativa. E as células permanentes, aquelas que, uma vez originadas, não têm capacidade de divisão. Como exemplo, as células, os astrócitos, por exemplo, células cerebrais, do tecido cerebral, e a célula muscular cardíaca. Então, vejam bem, no reparo a gente tem células não lesadas, né? Células endoteliais e fibroblastos. Né? Então, vejam bem, existem no organismo, né, para vocês entenderem, existem diversos órgãos com capacidade regenerativa por serem constituídos por células lábeis, e o controle da quantidade de células nesse tecido, ou seja, para se manter praticamente homogêneo ao longo de nossas vidas, se dá porque concomitante está ocorrendo proliferação, diferenciação e morte celular programada dessas células. Né? Então, isso faz com que a gente mantenha um equilíbrio no tamanho normal dos nossos tecidos. Como é que dá esse controle, né, para que a gente, na verdade, tenha esse equilíbrio? Na verdade, antes disso, a gente precisa entender, relembrar vocês o ciclo celular, né? Tem essas fases do ciclo, né? Existe a interfase ou interfase, que é uma fase mais longa do ciclo, em que engloba a fase G1, a fase S e a fase G2. Aqui tem a especificação de cada uma dessas fases, vocês depois podem fazer essa revisão, mas eu estou trazendo isso justamente porque eu quero trazer a lembrança de vocês que nós temos basicamente 3 tipos de célula quanto à sua capacidade proliferativa. Nós temos as células lábeis, que são as células que estão sempre no ciclo celular. Exemplo, as células da epiderme, as células das mucosas, do trato gastrointestinal, da boca, por exemplo, são células que estão em constante divisão. As células estáveis são células que permanecem em repouso ou baixo nível de replicação, mas podem se dividir rapidamente em resposta a lesões. Um exemplo bem característico desse tipo de célula é o hepatócito, né? Vou já contar, inclusive, uma história antiga, uma lenda antiga, que já traz ao nosso conhecimento que, desde a antiguidade, essa percepção, né, da capacidade regenerativa era evidente. E células permanentes são células que não realizam mitose depois do desenvolvimento embrionário. Né? Ou seja, a morte celular, ou seja, uma vez que essa célula
esse tecido sofre uma agressão e a morte dessas células, né, a substituição do tecido por tecido conjuntivo, surgindo uma cicatriz e não regeneração. Exemplo, as células nervosas e células do músculo cardíaco, por exemplo. Isso aqui, desde a antiguidade já se conhecia essa história. Né? Essa história vem desde a antiguidade. Diz que Prometeu, que é irmão de Atlas, se desentendeu com os Zeus por revelar o segredo do fogo dos deuses do Olimpo. Então, por conta disso, ele foi preso, ele teve a perna acorrentada no alto de um penhasco e diz que ele foi condenado a alimentar diariamente uma águia com parte do seu fígado. Então, ele ficava durante o dia, né, alimentando essa águia e diz que durante a noite, né, essa águia não ia lá onde ele estava, era o tempo suficiente para que o fígado regenerasse e voltasse a ser fonte de alimento para esse pássaro no dia seguinte. Né? Uma fonte renovável e permanente de alimento. Daí chamando a atenção para essa capacidade regenerativa do fígado, do hepatócito, né? Que é uma célula lábio. E a gente sabe que pacientes que sofrem, por exemplo, acidentes, que há perda de fígado, do tecido hepático, que há necessidade de fazer uma hepatectomia parcial, a gente sabe que essas células residuais, que são células, melhor dizendo, eu falei estáveis, são células estáveis, não lábeis, são células estáveis, elas têm a facilidade de entrar no ciclo celular e rapidamente aumentar sua capacidade replicativa e repor o que foi perdido. Então, veja bem, o controle dessa replicação, ou seja, por que não há um excesso, né, nessa replicação e a gente tem uma quantidade excessiva de células? Porque isso tudo é regulado por genes. Né? Existem genes que estimulam a replicação celular e genes que inibem a replicação celular. Nós veremos, inclusive, isso na próxima unidade. Nós vamos conversar um pouco, quando estiver falando de carcinogênias, que é o estudo da origem dos cânceres. Nós vamos falar desses genes. Então, uma vez que esses genes são ativados, né, os proto-oncogenes são ativados, eles estimulam a secreção de vários fatores de crescimento ou receptores para esses fatores de crescimento, que fazem que, na superfície dessas células residuais, que fazem com que essas células proliferem. Tá? Aqui exemplos de vários fatores de crescimento e suas funções, né, ações em diferentes células, né, fazendo com que essas células proliferem. O segundo tipo de reparo, né, de reparação, é a cicatrização. Se o reparo aconteceu, mas não foi possível apenas pela regeneração, e aí entra a presença de agressão, de lesão, de perda do tecido conjuntivo, a gente vai ter a formação da cicatriz, que é característico desse tipo de reparo. Tá aqui. Aqui uma incisão cirúrgica, linear. A gente vê aqui que não teve uma perda, digamos assim, muito extensa do tecido conjuntivo subepitelial. Por isso que fica linear. Mas essa cicatriz permanece, porque houve agressão ao tecido conjuntivo. Então, gera uma cicatriz. Então, vejam bem, a cicatrização, ela segue etapas. Então, logo após uma agressão, a gente percebe que surge naquela área agredida um tampão hemostático. Não sei se vocês já perceberam alguém, logo após uma incisão cirúrgica, por exemplo, abdominal, seja aí
uma paciente que fez uma cesárea, logo após ali, saiu do centro cirúrgico, cria-se um tampão, né? Minuto após aquela agressão, deu aquele ponto, é que fica aquele tampãozinho hemostático ali visível, né? Que faz com que pare, né, o sangramento e forneça um suporte ali para a infiltração de células inflamatórias. Porque houve uma agressão, vai ter uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória nós já estudamos e a gente viu que inicialmente chegam neutrófilos, aquele pico, né, de neutrófilos nos primeiros dias, mas acompanhando, correndo ali do lado, já tem também se direcionando para aquela área agredida macrófagos, né, que chegam também àquela área de agressão. Então, qual é a função dessas células inflamatórias? Essas células inflamatórias são importantes na secreção de vários mediadores químicos e são células com atividade fagocitária, células que vão fazer uma limpeza daquele tecido que foi agredido e que está sendo destruído, inclusive pela própria resposta inflamatória. Tá? Então, veja bem, a partir dessa etapa, né, de inflamação ali, isso separado didaticamente, mas está ocorrendo concomitante, após a ferida estar limpa, vários tipos de células migram para aquela região. Principalmente, né, a gente vai ter a proliferação de células epiteliais para recompor o epitélio que foi lesado, mas a gente tem também uma proliferação subepitelial na área onde houve perda do tecido conjuntivo, de fibroblastos e vasos. Isso mais ou menos em 10 dias, né, no 10º dia de agressão, que é o que a gente chama de tecido de granulação, é formado esse tecido, que é aquele tecido que eu vou mostrar para vocês uma imagem que tem aquele aspecto bem avermelhado, né? Então vejam que para aquela área agredida vão migrar células endoteliais que se diferenciam e formam vasos. A essa neoformação vascular em um tecido, a gente chama de angiogênese. Gênese, formação. Anjo, vasos. E, por fim, a partir daí, da formação do tecido de granulação, começa uma etapa de remodelação. Então, progressivamente, nesse processo de cicatrização, há uma deposição contínua de colágeno e, a partir de um certo momento, há uma diminuição da produção desse colágeno e começa o organismo equilibrar, tentar, vamos dizer, inclusive, lisar, quebrar parte desse colágeno produzido, né, remodelando a ferida operatória. Mas esse processo, embora a gente imagine que uma ferida já esteja cicatrizada a olho nu, esse processo de remodelação pode durar anos, até a gente ter uma ferida com a sua capacidade, vamos dizer, de firmeza, de uma cicatriz madura, né? Realmente pode durar muito tempo. Então, aqui, as etapas iniciais, né? Como eu falei, a formação do plug homeostático, né? E a concomitante, o ingresso de células inflamatórias, representado aqui por essas células. Observem que aqui estão os vasos vizinhos, aqui estão os fibroblastos. Então, essa área agredida aqui de tecido conjuntivo, há a secreção de fatores, né, de mediadores químicos que fazem com que células endoteliais desses vasos, representadas aqui por esses brotamentos, comecem a se direcionar para a área de agressão. Então, há uma proliferação de fibroblastos e vasos e endotelial, né, formando um tecido de granulação. E, por fim, a gente vê a formação da cicatriz. Tá? Que a partir daí vai passar para a etapa de remodelamento, que pode durar mais tempo. Aqui, lembrando vocês, esse gráfico que nós já mostramos em outras aulas, né, de resposta inflamatória,
no passar dos dias, né, de uma agressão, a gente tem naquela fase inflamatória, a gente tem neutrófilos começam, depois macrófagos chegam aqui no pico, aí a gente já vê que junto com a inflamação, ao início, como falamos, do reparo, então vocês já observam que há aqui já um pico, né, já a tendência de crescimento, né, do número de fibroblastos, tá? E também outras células como linfócitos aqui que também chegam nessa região. Saindo da fase inflamatória para a fase de proliferação e depois maturação, onde na maturação a gente praticamente vai ter o quê? Vai ter fibroblastos, vai ter linfócitos e já macrófagos diminuindo, né, seu número. Olhem aqui o tecido de granulação, que é aquela etapa onde há proliferação de fibroblastos e células endoteliais para o interior da lesão. É esse aspecto bem avermelhado, né? Que a gente vê na ferida operatória. E aqui a microscopia, a gente vê que há vasos, né? Canais vasculares já direcionados aqui, né? Aqui esses vermelhinhos são hemácias para essa região. Há fibroblastos, que são essas células mais alongadas. E há também tudo isso pretinho aqui. Muitas dessas células pretinhas são células inflamatórias nesse local de reparação. E aí, pessoal, quando a gente fala em cicatrização, a gente diz que há dois tipos, né, de cicatrização. A cicatrização que é chamada por primeira intenção e cicatrização por segunda intenção. A cicatrização por primeira intenção, o exemplo característico é uma incisão cirúrgica, né, linear, onde vai ficar uma cicatriz linear, com perda bem pequena do tecido conjuntivo subepitelial. Já uma cicatrização por segunda intenção, vejam que aqui não há sutura, há apenas esses fios aqui no sentido de tentar manter essa ferida operatória e ajudar na cicatrização. Mas essa cicatrização ocorrerá no seu tempo, né? Ou seja, é mais demorada. Não infrequentemente a gente vê cicatrizações assim associadas a processos infecciosos, né? Uma infecção concomitante. Há uma perda que a gente vê que não é uma perda linear, uma perda regular, é irregular do tecido. Onde aqui vai ficar uma cicatriz mais irregular, não é verdade? E a gente imagina que essa cicatrização vai demorar mais do que essa por primeira intenção. Então, vejam o que acontece na cicatrização por primeira intenção. A cicatrização aqui é uma pele normal, aqui está a epiderme, aqui está a derme, o tecido conjuntivo. Aqui houve a perda, a formação daquele tampão hemostático com o ingresso de células inflamatórias. Aqui já começa o tecido de granulação, proliferação fibroblastos e vasos. Aqui mais ou menos no 5º dia. E observem que com semanas que se seguem, né, a gente começa a acontecer, além da deposição de colágeno e tudo, a ação de miofibroblastos, que são essas células representadas que ficam aqui do lado, ó, são fibroblastos modificados com capacidade contrátil, que de cada lado dessa cicatriz eles agem se contraindo e encurtando esse espaço de perda tecidual para diminuir essa cicatriz. Então, normalmente, isso vai acontecendo, vai depositando colágeno e no final de tudo a gente vai ter uma cicatrizinha linear. Já aqui, a gente vê que há uma perda maior, a perda é mais extensa do tecido conjuntivo e a gente, consequentemente, vai ter uma cicatriz também maior, né? Uma cicatriz mais irregular, né? Uma cicatrização mais demorada, às vezes pode demorar meses para a gente ter
a cicatrização desses quadros. E aqui, um quadro para vocês entenderem a diferença da cicatrização de primeira intenção por segunda intenção. Basicamente, todas as características que eu citei na medida que eu fui falando sobre aquelas imagens estão aqui, que são o tipo de ferida, por primeira intenção, normalmente é linear, pouco traumatizada, com perda mínima de substância. Por segunda intenção, é irregular, com perda maior. É muito comum em úlceras extensas, né? A gente vê esse tipo de cicatrização. Contaminação, normalmente, é mais frequente a gente vê em segunda intenção, não necessariamente seja contaminada, mas na primeira intenção não é contaminada. A intensidade da reação inflamatória, logicamente, é menor na primeira intenção. Uma formação de um tecido de granulação menor também. O volume cicatricial final é menor. A retração cicatricial é menor. Perda de células especializadas, logicamente, menor. E o tempo de se resolver a agressão com reparação vai ser menor na primeira intenção. Eu falei que uma das etapas importantes na formação ali do tecido de granulação é justamente a chegada de células endoteliais, a proliferação de células endoteliais a partir de vasos pré-existentes naquele local. É o que nós chamamos de angiogênese. Nós vamos ver lá na aula de tumores, de neoplasias, que isso também é estimulado, né? Ou seja, células tumorais malignas secretam substâncias que estimulam também a proliferação de vasos vindo do tecido vizinho, né? E isso é uma condição importante para que as células tumorais que estão numa proliferação incrível aumentada, elas sobrevivam, porque elas precisam de um aporte maior de oxigênio, elas precisam de que aquele tecido proliferado esteja mais irrigado, né? E um dos tratamentos, né, justamente contra alguns cânceres é justamente a gente dar algumas drogas que vão inibir a vinda dessas células endoteliais para dentro dos tumores e, consequentemente, eles vão sofrer por fome, por falta de oxigênio, por falta de irrigação e vão morrer. As células morrem, né? Então, vejam bem o que acontece. Aqui está um vaso vizinho. Como etapa inicial, a degradação da membrana basal desse vaso, a migração, proliferação e migração de células endoteliais em direção ao tecido vizinho. E eles vão fazendo como que canais vasculares, né, com outros vasos adjacentes, até a gente ter realmente a formação de um canal vascular se dirigindo para o tecido que está sendo reparado. E da mesma forma acontece, por exemplo, no caso das neoplasias, para dentro da neoplasia. Então, junto da proliferação vascular, há também ativação fibroblástica e deposição do tecido conjuntivo. Porque eu disse que há produção de colágeno. Aquele tecido que foi lesado, ele precisa ser também reparado. Então, a gente vê que da mesma forma como há esse recrutamento de células endoteliais, há também proliferação de fibroblastos e deposição, consequentemente, de proteínas, né, da matriz extracelular produzida por essas células. Tudo isso, pessoal, da mesma forma como vimos lá na inflamação, e lembrem, isso está ocorrendo concomitantemente ao processo inflamatório. Então, tudo isso é orquestrado por mediadores químicos. Tá certo? E esses mediadores químicos, fonte principal são células inflamatórias, que estão presentes ali no reparo. Aqui, para vocês verem que, na medida que há aquele plug, né, que há migração de células inflamatórias, há a liberação de vários desses fatores de crescimento, são mediadores químicos importantes
que vão recrutar fibroblastos para aquela região, né? E aí há uma diferenciação em miofibroblastos e essas células com atividade contrátil também ajudam na retração da ferida e ali também os fibroblastos são estimulados a depositarem colágeno. E como eu falei, a última etapa é a remodelação, né? Então, vejam bem, com o passar do tempo, né? Passar do tempo da agressão, a deposição progressiva de colágeno, tá? E, na verdade, há uma mudança nesse percurso do tipo de colágeno. Tipo 3 é o colágeno mais no início do reparo, depois passa o colágeno tipo 1, que é mais resiliente, que é mais resistente, né, a agressão em termos de sua força. E depois disso, né, há uma estabilidade na produção do colágeno, cessa, e começa uma etapa de degradação do colágeno para que, na verdade, a ferida chegue ao seu fim arquiteturalmente, funcionalmente, da melhor forma. Tá certo? Lembrem que um tecido lesado, por exemplo, numa cicatrização de primeira intenção, a ferida pode, né, a cicatrização pode recuperar em torno de 70% a 80% a força, né, ou seja, daquele tecido, mais ou menos, comparado ao da pele normal, mais ou menos em 3 meses. Né? Então, há todo esse trabalho, o próprio organismo, de produzir o colágeno, de depositar, de substituir o tecido para que aquela força daquela região seja mantida semelhante ao normal. Agora, isso é extremamente importante para vocês que vão estar com os pacientes na beira do leito. Né? Quais são os fatores que prejudicam o reparo tecidual? Infecção, né? E por isso que muitas vezes, junto com algum procedimento cirúrgico, né, o paciente também começa a tomar algum antibiótico, né? Diabetes, né? A gente sabe que tanto por alterações vasculares, né, que são frequentes nos pacientes diabéticos, algumas alterações, dificuldade de irrigação, pacientes têm mais propensão a placas, e são pacientes também que têm o seu sistema imunológico alterado, né, comparado com as pessoas normais. Importante é o status nutricional, e aí a gente cita a vitamina C, né, que é importante na síntese do colágeno, e também proteínas. Tá? Alguns medicamentos podem resultar nesse retardo de cicatrização, de diminuição da fibrose, como os corticoides. Algumas cicatrizes pela própria localização. A própria localização é um fator que prejudica a reparação. É diferente, por exemplo, a gente ter uma ferida aqui na orelha e ter uma ferida no punho. Aqui a gente não vai ficar mexendo, a não ser que a gente fique com mania de estar pegando na ferida. Mas aqui o punho está toda hora em movimento. Então, áreas de movimentação. Né? Uma cicatrização em área de perfusão baixa, de uma irrigação menor. Né? Isso a gente vê em alguns locais em pacientes, por exemplo, que têm placas ateroscleróticas, pacientes diabéticos. Né? Então, isso retarda a reparação. E uma outra coisa é a presença de qualquer corpo estranho. Isso não é infrequente, a gente vê em pacientes que sofreram acidentes, né? E aí vocês sempre vão ver quando o médico vai estar suturando, antes de suturar, ele faz uma exploração da ferida que foi criada, justamente em busca para ver se vê algum pedacinho de vidro, algum pedacinho de madeira. Por quê? A permanência daquele corpo estranho é um fator de retardo da reparação. Tá certo? Então, lembrem bem desses fatores que prejudicam o reparo tecidual. E, para finalizar,
Exemplos apenas clínicos, né, de cicatrização de feridas anormais. E nós vamos ver pacientes com defeitos nessa cura, feridas crônicas. Né? A gente vê muito em pacientes que têm alterações vasculares, são as úlceras venosas ou úlceras diabéticas. Vocês, com certeza, acompanharão, vocês vão ter um papel fundamental junto com a equipe médica, né, no acompanhamento e na recuperação desses pacientes, na melhora desses pacientes que têm essas úlceras crônicas de difícil cura. E um outro defeito, né, na cicatrização é a cicatrização excessiva, né, que tem, vamos dizer, um fundo genético associado, quando a gente fala disso. Né? E aí, como exemplo, a gente tem o queloide, né, cicatrização hipertrófica e queloide. Aqui é um exemplo. Há uma tendência de algumas pessoas, né, a desenvolverem queloide. E aqui estão vários, essa cicatrização excessiva, houve uma produção excessiva de colágeno, e aqui a gente vê uma pele, né, a epiderme, na área a gente vê esses feixes de colágeno bem espessos, né? Então, assim, há uma produção aumentada de colágeno que faz com que haja essa protusão, né, da área da ferida. E esses pacientes é muito inconveniente esteticamente essas lesões, né? Não existe um tratamento tão bem estabelecido, tentativa de vários tratamentos, que inclui injeções de alguns medicamentos, né? Inclusive até radioterapia, mas esteticamente sempre incomoda os pacientes, tá certo? Então era isso sobre reparação, pessoal.